Pessoal do EAD, boa tarde pessoal presencial, boa tarde também. Então vamos lá, não vamos demorar muito, né? Para quem, acho que todo mundo aqui me conhece, pessoal do EAD, meu nome é Daniela Murari e a gente vai começar agora a resolução de questões de constitucional, né? Então foco, força, fé, café, muito café para enfrentar aí essas 2 horas de aula de constitucional, ritmo muito rápido, né? A gente tem que, para quanto mais questões a gente puder fazer. Então, olhem lá a primeira questão, né? A primeira questão, antes da gente ler a questão, vamos pensar qual é o artigo que resolve ela, tá? Então, é o artigo 5º, inciso 51 e 52 que responde essa questão. Artigo 5º, inciso 51, 52, que responde essa questão, a questão de extradição. Só vamos lembrar, brasileiro nato não será extraditado, né? Salvo o naturalizado, diz o 51 lá, por envolvimentos em crimes comuns antes da naturalização ou depois dela, se o naturalizado envolver-se em um único tipo de crime. Qual crime? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Essa é a regra, né? Essa é a regra. E estrangeiro, quando ele é purinho estrangeiro, não se tornou nem nato nem naturalizado. Pergunto eu a vocês, rapidamente, olhando o artigo 5º, inciso 52. Estrangeiros poderão ser extraditados no Brasil, pelo que diz o artigo 5º, 52, olhem aí. Constituição Federal na mão também, né? A gente já tem as questões ali que é para ter a Constituição Federal na mão, né? Estrangeiros serão extraditados, vírgula, salvo por crimes políticos ou de opinião, diz o artigo 5º, inciso 52. Portanto, a extradição do estrangeiro, concordam comigo, ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque por crimes políticos ou de opinião, o Brasil concede asilo, pelo que está escrito ali no artigo 5º, inciso 52, né? Vamos raciocinar uma coisa? Embora na prática, né? O Supremo, ele concedeu a extradição de natos. Na hora da prova é para dizer nato, jamais é extraditado. Jamais. Naturalizado, depois de pegar o diploma na mão, não vai por nenhum crime a não ser tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Antes de pegar o diploma, antes da naturalização, e quando a gente entende naturalização, não é quando ele pediu, quando ele pegar o diploma. Antes de pegar o diploma na mão, ele vai por crimes comuns, né? Diz ali, por envolvimento em crimes comuns. Então, crime político, concordam comigo que ninguém é extraditado no Brasil? Porque crime político não é um crime comum, certo? Se o naturalizado só vai depois do naturalizado por tráfico, se o nato nunca vai por nenhum, e o naturalizado antes de pegar o diploma só vai por crimes comuns, concordam comigo que, independentemente da nacionalidade, ninguém é extraditado por crimes políticos no Brasil. Concordam isso comigo? Então, olha lá a questão. João, residente no Brasil há 5 anos, é acusado em outro país de ter cometido um crime político. Falou em crime político, a primeira coisa que tem que pensar, ninguém é extraditado por crimes políticos, nem natos, nem naturalizados e nem estrangeiros. Mas esse João aí é o quê? Ele é residente no Brasil, não disse se ele é estrangeiro ou não, mas vem as alternativas e vão brincar com isso aí, com essa ideia do crime político. Olha só, o Brasil pode conceder a extradição se João for estrangeiro? Não, porque por crime político ou de opinião o Brasil concede asilo, diz o artigo 5º, inciso 52. Né? B, o Brasil pode conceder a extradição se João for brasileiro naturalizado e tiver cometido crime antes, por envolvimentos em crimes comuns antes da naturalização. Crime político não é um crime comum. C, o Brasil não pode conceder a extradição independentemente da nacionalidade de João. Por quê? Por crimes políticos, ninguém é extraditado no Brasil. D, não pode conceder a extradição apenas se João for nato. Já vimos que não, né? Então, quem responde essa questão é o 51 e 52, para vocês verem como a FGV, todas as questões que a gente está fazendo, tá? É da FGV. Todas. Então, para vocês verem como ela, na primeira fase, ela brinca no ponto e na vírgula da frase mesmo, do artigo, né? Então, a letra C é a correta dessa aqui, né? A letra C. Ai, agora sim. 2. A prof tá indo rápido, né? A prof tá indo rápido por causa que é bastante questões. Se tiverem dificuldade de entendimento, avisem, né? Prof, segura, vai um pouco mais devagar. Tá tudo certo por enquanto? 2.
O 2 continua na mesma matéria, nos direitos e garantias individuais. Continua no artigo 5º, para vocês verem que quando ela pede o artigo 5º, é o ponto e a vírgula do que está escrito ali, sem muito esforço. Porém, aqui vai um pouquinho mais que isso. Olha só, antes da gente ler a questão, vamos brincar no inciso que responde isso aqui. Artigo 5º, inciso 11. Então, olhem comigo lá, o inciso 11. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. O que diz ali? Ponto e a vírgula, casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, a não ser com consentimento do morador. Né? Ou então, em 4 hipóteses, se não tiver o consentimento do morador. Diz ali, flagrante delito, desastres, prestação de socorro ou determinações judiciais. Então, ali diz a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar, sem consentimento do morador, a não ser em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinações judiciais. Agora eu pergunto para vocês, primeira coisa aqui para nós, não troquem a palavra morador por nada neste mundo, né? Por quê? Porque às vezes a FGV troca por proprietário, mas a gente sabe que propriedade e posse são coisas diferentes. Então não troquem a palavra morador por nada neste mundo. Quem tem que dar consentimento para entrar é a pessoa que está na posse do bem. E não, por exemplo, eu tenho o título domínio do bem registrado em meu nome, ela mora e eu digo, não pode entrar na minha casa lá que ela está morando. Não pode. Então não troquem a palavra morador por nada neste mundo. Agora eu pergunto para vocês, em caso que o morador não dê consentimento, naquelas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinações judiciais ali, qual é o que se entra durante o dia, se é que tem algum que se possa entrar durante a noite, e aí, qual ali das exceções que só se entra durante o dia, ou se tem algum que pode entrar durante a noite? Olhem ali para o artigo, flagrante delito, desastres e prestação de socorro, isso não tem horário para acontecer. Então entra e sai a qualquer hora, sem consentimento do morador. Né? Agora, determinações judiciais só durante o dia. E aí, pergunto eu a você, segundo o entendimento do STF sobre o tema, o que se considera dia? Das 6 às 18, prof? O nascer do sol, o poente do sol, a aurora, o crepúsculo, a luz solar. Isso é dia, né? Segundo o entendimento do STF sobre o tema. Não é para marcar horários, é para colocar a luz do sol. Professora, mas só tem horário na prova. Então, nenhuma das anteriores. Professora, mas não tem, só tem horário mesmo, na A, B, C e D. Então, aí você marca das 6 às 18, certamente dentro do constitucional ela vai ser anulada. Porque das 6 às 18 é a LEP, se não me falha a memória, que diz ali, com várias exceções. Então, não, tá? É a luz solar para as questões 11 até a 17, que é ali que vai estar o constitucional, nesta prova de vocês, certo? E última coisa a respeito do artigo 5º, inciso 11, o que é casa? Que é asilo inviolável do indivíduo. Casa. O que se entende como casa? Segundo o entendimento do STF sobre o tema, é qualquer compartimento fechado e, obviamente, habitável, que o indivíduo esteja dentro para fins de moradia. Então, pode ser, olha bem, quarto de hotel, eu não disse hotel, eu disse o quarto de hotel, porque o hotel é aberto ao público. Escritório no seu reservadinho, não disse no escritório todo, na salinha reservada. Consultório na sua salinha reservada, né? Casas, apartamentos. Professora, carro pode ser, se for para fins de moradia, então tipo motorhome, trailer, um caminhão que seja aqueles caminhoneiros que tem, né, a caminha, tem a coisa para fazer, né, tem caminhões já preparados, lancha, né, Valcir, já preparado para isso aí, para fins de moradia. Se for fins de moradia, beleza, se considera. Então o conceito de casa é abrangente, certo? Então vamos ali. A Constituição assegura entre os direitos e garantias individuais, a FGV está dizendo, ei, velho, vai no artigo 5º para olhar. Ou, velho, vai no artigo 14, 15 e 16, porque direitos individuais são 4 artigos dentro da Constituição. Artigo 5º, 14, 15 e 16. É dali que sai a ideia, direitos individuais. Então, a Constituição assegura entre os direitos e garantias individuais a inviolabilidade do domicílio, afirmando no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
Letra A, o conceito de casa é abrangente e inclui o quarto de hotel? Bah, prof, gostei. Sim, inclui. Beleza, vamos ler as outras, porque eu não gosto de sair marcando a primeira alternativa. Claro, pode ser, com certeza ela está correta, mas eu gosto de ler todas, né? Como se vocês tivessem tempo na hora da prova para ler tudo bem calmamente, né? Com tanta questão para fazer, mas beleza. B, o conceito de casa é abrangente, mas não inclui escritório de advocacia? No seu reservadinho de profissão, inclui. Então, a B fora da casinha. C, a prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas quando houver mandado judicial? Realmente é um limite, porque é uma exceção que se pode entrar sem consentimento do morador. Mas nada a ver com determinação judicial, porque quando você tem um flagrante, você não precisa nem de determinação judicial, né? Ou é flagrante ou é mandado de prisão. Então, nada a ver. D, a prisão em quarto de hotel obedecendo a mandado judicial pode se dar no período diurno, não noturno. Não se pode, né? De noite não. Determinações judiciais só durante o dia, diz o artigo 5º 11. Então, letra A é a certa. 3. Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa correta. Vou junto com vocês aqui para ir rápido. Letra A. O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa em relação ao acesso a informações pessoais? Diz o artigo 5º, inciso 7.2. Conceder-se habeas data sempre que informações pessoais relativas à pessoa do impetrante forem negadas. Negadas por quem? Por entidades públicas ou governamentais ou, enfim, uma pessoa jurídica que preste serviços em nome do Estado. Negadas pela administração direta e indireta. Entenda-se assim. Então, realmente, a palavra para habeas data é informações pessoais negadas, né? Mas ele pode ser concedido... O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa? Segundo o entendimento do STF sobre o tema, você tem que pedir em nível administrativo e ser negado. Não precisa o esgotamento da via administrativa, mas uma recusa ou mesmo um silêncio da administração direta ou indireta. Tipo assim, eu pedi informação minha, fiz lá um protocolo e não obtive resposta. Né? Pedi, aguardo retorno, não obtive resposta. Então não precisa ser exatamente uma recusa, mas o nível administrativo tem que ter começado. Tem que ter. Então, a letra A está errada, né? Porque ele não pode ser impetrado sem que haja um não ou uma omissão da administração pública. Tem que ter um início, né, na via administrativa. Letra B. A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica? Não, porque diz o artigo 5º, inciso 7.3, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular atos lesivos a várias coisas públicas, né? A res em latim, coisa pública. A uma coisa pública só, Valcir? Há várias coisas públicas. Diz lá no artigo 5º, inciso 7.3, a moralidade administrativa, entidades administrativas que o Estado participe, o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural. Então, qualquer cidadão, e para nós no direito constitucional, cidadão é quem? É uma palavra só. Eleitor. Título de eleitor na ativa, em pleno gozo, em pleno uso do exercício dos direitos políticos. Né? Então, esse cara é o cidadão. Pode ser um ou vários, mas desde que tenha o título. Então, CPF com título de eleitor na ativa é que propõe ação popular. E não pessoas jurídicas, né? E não CNPJs. Essa, inclusive, é uma grande diferença quando a gente faz a segunda fase da ação civil pública para a ação popular. Ambas são atos lesivos à coisa pública, mas se é um CPF, então é a ação popular. Se é um CNPJ, é a ação civil pública. Letra... Então, a B está errada também, né? Letra C. O particular pode figurar no polo passivo de um habeas corpus? Não. Porque o artigo 5º, inciso 68, diz assim, conceder-se habeas corpus, sempre que a liberdade de locomoção possa vir a ser restrita por abuso ou ilegalidade da autoridade pública competente. Né? Então, a administração direta e indireta também negando ali um direito de ir e vir negado. Mas não um CPFzinho, né? Um CNPJ. Tá? Então, pelo artigo 5º, inciso 68, a letra C está errada também. Viram como a gente responde só na letra
do artigo. Letra D, obviamente acerta, porque o artigo 5º, inciso 69, vai dizer assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo, negado por entidades públicas ou governamentais, ou também negado por uma pessoa jurídica que preste serviços em nome do governo, por um agente que trabalha numa pessoa jurídica prestadora de serviço público, diz ali. Então, direito líquido e certo negado significa prova pré-constituída, né? Não tem mais controvérsia. Isso que é um direito líquido e certo. Não apresenta mais controvérsia, né? Então, o mandado de segurança somente pode ser impetrado quando as questões jurídicas forem incontroversas. Já tem a prova pré-constituída, né? Por isso o prazo de 120 dias, inclusive, do mandado de segurança. Muito humildemente, a gente lembrando aqui dos remédios constitucionais de forma muito rápida, né? Muito rápida, mas claro que nas aulas de extensivo e intensivo a gente joga mais pesado nos remédios aqui. Então, o que é um direito líquido e certo? Direito líquido, é um direito materialmente comprovável, tá? E um direito certo, o que é? Não pende recurso. Vou dar um exemplo disso. Direito materialmente comprovável, líquido e certo que não pende mais recurso. Exemplo disso. Vem cá, eu tenho a minha carta de concessão de aposentadoria na mão. Tá aqui minha carta de concessão. Direito líquido, materialmente comprovável. É documentalmente comprovável. Líquido e certo, mas não tem mais controvérsia. Tem a caneta do administrador público. Por que vocês não estão me pagando mais a minha aposentadoria? Se eu tenho ela desde 94 aqui. Né? Então, por isso é incontroverso. Certo? Letra D, então. Letra D, acerta, a correta. Tá, letra D de dado é a correta, na questão 3, tá? Na questão 3. Anotem aí, por favor. Pessoal, questão 4, depois a gente arruma ali. Questão 4. Ah, mas essa daqui vale a pena fazer o quadrinho, porque com esse quadrinho vocês nunca mais vão errar na FGV. Então, vamos fazer um quadrinho rápido das competências. As competências a gente resolve no artigo 21 a 24 da Constituição Federal, né? Então, nós temos as competências, olha aqui, materiais. Deixa eu criar primeiro e depois eu explico. Então, assim, ó. Muita atenção no que eu vou dizer. O artigo 21 a 24, ele está na prova nesta primeira fase. Uma das questões vem, provavelmente, o artigo 22. Ou 24. Então, assim, ó, como é que a gente tem que pensar sobre o 21 a 24 quando cai competências? Na primeira fase, professora, eu vou ter que gravar todo o 21, todo o 22, que é um nojo. Tu imagina lá as competências privativas da União, né? Ou então, compete à União privativamente legislar sobre, aí vem direito civil, direito agrário, direito marítimo, direito comercial, direito, né? Vou ter que gravar tudo aquilo ali? Não precisa. Para a primeira fase, graças a Deus, e muito menos para a segunda, mas não precisa na primeira fase. É jogo de palavras. Jogo de palavras. Isso sim vocês têm que ter muita atenção. A gente mata essa questão com jogos de palavras. Por exemplo, as competências, elas são distribuídas, elas chamam-se de competências materiais e legislativas. Uma coisa, outra coisa, as coisas não são as mesmas. Uma coisa é legislar sobre uma matéria, qual é o ente, quando eu falo em ente, é a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Qual é o ente que é competente para fazer a norma. E esse mesmo ente que é competente para fazer a norma não significa que seja o mesmo ente competente para executar aquilo ali que ele já criou por norma. Então, primeiro existe a criação para depois executar o que já foi criado aqui. Então, uma coisa, outra coisa, as coisas não são as mesmas, por isso que chamam-se as competências materiais de competências administrativas, execução, é só executar matéria, né? Às vezes o ente legisla sobre o assunto e ele não pode executar aquele assunto. O que eu quero dizer com uma coisa, outra coisa? Não adianta vir assim, ó, a competência legislativa comum, isso não existe. Nome que não fecha. Tá? Então, primeira coisa aqui, uma coisa, outra coisa, as coisas não são as mesmas, a gente exclui as questões. Mas, falou em competências materiais, nós estamos falando em competências exclusivas ou comuns. O que é exclusiva? É só a União que faz aquilo ali,
que executa, é governo federal que executa aquelas matérias que estão no artigo 21. E quando a gente fala em exclusiva, que é só a União que faz, exclusivamente executa aquilo ali, elas chamam-se também sinônimos. As exclusivas chamam-se de competências nacionais ou internacionais, né? Interesse nacional ou interesse internacional, ou mesmo as competências indelegáveis. Por que é indelegável? Porque é só ela que executa. Então, sinônimos: exclusiva, interesses nacionais, interesses internacionais, indelegabilidade. Não dá para dizer assim, a competência concorrente indelegável, isso não existe. Indelegável está aqui em cima, está na exclusiva. É o que eu quero dizer. É jogo de palavras aqui para excluir as coisas. Mas as competências comuns, observem que eu fiz o seguinte, eu botei um mais aqui, um maisinho aqui, ó, entre os entes. Por quê? Esforços conjuntos. Palavra para marcar competências do artigo 23. Palavra que tem que vir, esforços conjuntos, cooperação entre os entes. Então, colaboração, cooperação, esforços conjuntos é uma palavra que vai puxar as competências comuns. Já vão ver como é que cai em prova isso. As competências para criar a norma que depois vai ser executada aqui. As competências legislativas chamam-se de privativas, concorrentes ou local. A competência legislativa privativa está no artigo 22. Privativa por quê? E observa, eu não botei um mais aqui, ó. O que eu fiz? Uma flechinha para mostrar o seguinte, é privativa da União, porque a União é o ente federal, é uma lei federal que vai sair sobre aquele assunto. Então significa que o Estado não pode legislar sobre esse assunto aqui do 22, porque se legislar sobre essas coisas todas que estão no 22, uma lei estadual vai ser afronta à competência privativa da União, vai ser inconstitucionalidade, né? Agora, não tem como ter uma lei estadual sobre aqueles assuntos? Até tem. Diz o parágrafo único do artigo 22, quando a União delegar. Então, a União manda o Estado fazer, ela manda. Se ela delegar, e como é que ela delega? Através de FGV, resolução. Não, através de uma lei complementar. O artigo 22, parágrafo único diz, olha, os estados até podem fazer. Então, pode ter lei estadual sobre aquilo do artigo 22, tipo desapropriação. Mas desde que tenha uma lei complementar federal delegando para o estado para fazer. Se não tiver, afronta a competência privativa da União e é inconstitucional. Aliás, provavelmente seja essa questão que esteja em prova para vocês. E olha, eu costumo acertar. Não sei como que eu faço isso, mas provavelmente tenha lá uma alternativa que diz assim, ó, afronta a competência privativa da União, essa lei estadual. Porque na questão não vai dizer que a União delegou, tá? Então, cuidado aí do 22, a palavra para as privativas. Privativa, então, é privativa do Estado? Não. Primeiro a União, privativa dela. Se ela quiser, ela deixa o Estado fazer. Então, não dá para dizer, a competência privativa do Estado, não existe isso. Entenderam? É jogo de palavras. Tá, aqui pra gente terminar essa ideia aí. As competências legislativas concorrentes. Agora observem que eu fiz uma parede, né? Tu observa que eu não coloquei uma flechinha e nem um sinalzinho de mais. Botei uma parede aqui entre eles, uma barra. Por quê? Porque ninguém manda ninguém fazer. Eles podem fazer concorrentemente. Eles podem fazer independentemente um do outro. Ninguém manda ninguém. Então, e quem é que pode fazer? A União, os Estados e o Distrito Federal. Embora hoje em dia a doutrina também diga que o município pode legislar concorrentemente, mas para esta prova a gente fica assim, tá? A União, os Estados e o Distrito Federal, competências concorrentes. Quando falar em normas gerais, significa dizer só tem uma lei federal sobre o assunto em todo o território nacional. Quando falar, sobre uma norma, uma competência concorrente suplementar e de novo, né, Valcir? E tu te lembra? Não dá para dizer assim, a competência exclusiva suplementar da União, não existe isto. A palavra suplementar significa o seguinte, existe uma lei federal sobre normas gerais, em todo o território nacional existe uma lei federal, e depois também existe, além desta lei federal, uma lei estadual, só para complementar a ideia ali dentro, para suplementar as necessidades daquele estado. Né? Tipo uma legislação federal ambiental. Mas no meu estado aqui do Nordeste eu não tenho como ter essa fotocélula na luz, porque aqui não chove, então aqui eu vou fazer um pouquinho melhor, para mim vai ser assim, assim. Então a suplementar significa do estado.
Existe uma lei federal sobre normas gerais em todo o território nacional, e aí vem o Estado para complementar a ideia, suplementa ali para ele. Mas observa, a suplementariedade não é de lei federal, é de lei estadual, que está suplementando a federal já existente. A mesma coisa aqui, o que é a plena? Já que eles concorrem, não tem lei federal sobre o assunto. Não tem. Não tem. Mas e aí? E aí que só tem a do Estado. Porque ele plenamente pode fazer também, independente de mandarem ele fazer. Os incisos do artigo 24. Então, a plena significa, existe uma lei estadual sobre o assunto. Tipo assim, ó, as placas de carro lá em São Paulo. Cada dia um conteúdo lá, um coletivo de placas. Mas isso aí não tem uma lei federal sobre isso, até seria bom que tivesse aí. Porque evita poluição, evita um monte de coisa. Pois é, mas não tem. Tem uma lei estadual porque eles concorrem sobre direito ambiental. Sobre direito ambiental, diz o artigo 24. Né? Então, plena é do Estado, só tem ele. E a superveniente, o que é? É isto, vamos pensar nesse exemplo que eu dei. Imaginem lá em São Paulo que tem essa coisa de recenseamento de carros aí, de placas, e daqui a pouco resolvem colocar isso em todo o território nacional. Em todo o Brasil resolvem fazer uma lei federal. Então, a superveniente significa, olha para o quadro, existe primeiro uma plena. Então, se existe uma plena é porque existe uma estadual, certo? E aí resolvem, não, mas isso aí é tão boa essa ideia, vai evitar tanta poluição, tanta coisa, vamos jogar isso em todo o Brasil. Supervenientemente, ou seja, posteriormente à estadual, surge uma federal. Então, a superveniência é de lei. A superveniência, quem vem depois é a lei federal. Estão enxergando o que eu estou dizendo, gente? O português aqui. Tá, e se a lei federal for contrária à lei estadual? Como assim? A lei estadual previa que naquele estado quem descumprisse aquilo ali ia ter multa, sei lá, é taxa de 20%. Mas aí em todo o Brasil essa taxa fica muito grande, porque tem o Nordeste lá que nem arca com isso, né? Independente da matéria, o Nordeste é, né, um estado que não tem condição muitas vezes, não tem uma multa dessas quebraria o estado. E agora? Aí essa lei federal diz, não, é só 1% de multa. Aí vem o artigo 24, no último parágrafo, e diz assim, suspende a eficácia de uma lei estadual só no que for contrário. Porque o que não for contrário, as duas ficam válidas, elas são concorrentes. Então, em âmbito federal, se aplicaria 1%, até naquele estado ali. Ficou claro aqui? Tranquilo? Local, competências do município. Falou em interesse local, enxugado, município. Quando disser assim, ó, a União fez, o Estado fez, mas precisou de interesse local. A União não fez, o Estado também não fez, mas precisa de. É município, é município. Vamos ver como é que cai isso em prova para vocês. Então, olha lá no quadro, ó. Jogo de palavras. A respeito da distribuição de competências adotada pela Constituição Brasileira, assinale a alternativa correta. Competências 21 a 24. Letra A. A competência... Olha para o quadro lá, tá? Eu vou ler aqui e você... A competência material da União... Tá jogando lá. A palavra tá certa, né? A União tem material, certo? A competência material da União pode ser delegada aos estados por lei complementar? A material não, velho. A legislativa pode. Estão enxergando o jogo de palavras aqui? Letra B. A União compete legislar... Olha só. A União compete legislar sobre direito processual e normas gerais de procedimento. A União compete legislar, até tá, né? Por aí tá, não se sabe se é privativo ou concorrente. E aí vem professora dizer assim, sobre direito processual e normas gerais de procedimento, e eu não gravei o artigo. Porque a senhora disse que não precisa gravar o artigo. E aí? Eu pergunto, tá batendo por enquanto isso aí, sem vocês saberem onde é que tá essa... Tá batendo? A competência, a União compete legislar. Tá batendo legislar, né? Só até aí tá batendo. Então, deixa ela em stand-by. A letra A não é. Vamos ler a C. A competência
para legislar... Bah, prof, vai vir de novo um incisinho lá. Sob direito urbanístico. É privativa dos municípios? Falou na palavra privativa, dá para jogar município aqui? Então nem leio mais. Porque a matéria de interesse local, realmente interesse local é municipal, né? Mas a palavra privatividade dá para jogar aqui no município? Não leio mais. Por enquanto a letra B tá batendo aí, prof, sem eu saber o que é, se tá no 22 ou no 24, mas a letra B tá batendo. Tudo bem? A letra A fora da casinha, a letra C fora da casinha, vamos ler a D. A competência para legislar sob, de novo, ó, um outro inciso lá, sob defesa dos recursos naturais. Legislar sob defesa dos recursos naturais. É privativa? Ué? É privativa da União? Olha, prof, tá batendo privativa, União, legislar. Tá batendo, tá batendo. Porque é matéria de interesse nacional. Onde é que tá a palavra interesse nacional? Não na legislativa, e sim na mate. Jogo de palavras, letra D fora da casinha. Qual é que vocês vão marcar? A B, que ninguém sabia que realmente está no artigo 22. Competência legislativa concorrente da União. Tranquilo? Enxergaram isso? Como é que resolve? 21 a 24? Então tá. Opa. Ó. 5. Para fazer a 5, eu gostaria que vocês pegassem o artigo 95 bem rapidinho aí para ler. Mais precisamente, leiam todo o artigo 95, porque na última questão 26 que a gente vai fazer também tem o 95 lá no parágrafo único. Então já leiam todo ele. Antes de fazer a questão, leiam o artigo. Já leram o artigo? Então tá, qual é a resposta? Com o intuito de garantir o regular exercício da prestação do judiciário. Prestação jurisdicional é prestação do judiciário, jurisdição, julgamento. A Constituição da República conferiu aos magistrados, magistrado é judiciário, algumas prerrogativas. A respeito destas prerrogativas, que estão no artigo 95, tanto as garantias quanto as vedações, tá? Assinale a afirmativa correta. Olha lá no artigo 95 ali e eu vou ler a questão. A inamovibilidade pode ser excepcionada no caso de relevante interesse público e desde que a remoção seja aprovada por maioria absoluta do tribunal ou do CNJ? Sim, é o que diz o artigo 95, inciso 2º. São inamovíveis, salvo por interesse público que se comprova na forma do artigo 93, inciso 8º, diz ali. Ou seja, lá no artigo 93, inciso 8º, vai dizer por maioria absoluta do tribunal ou mesmo maioria absoluta do próprio CNJ. Letra B. A irredutibilidade de subsídios consiste na impossibilidade de redução do poder aquisitivo do subsídio do magistrado e não somente no seu valor nominal. Professora, não entendi nada do que está escrito ali, nem sei o que é o valor nominal, eu sei que são irredutíveis subsídios, vírgula, diz o artigo 95, inciso 3º, salvo, quando ultrapassar o teto, né, salvo o artigo 37, inciso 11. Então, salvo quando ultrapassar o teto dos ministros. Mas aí eu pergunto, a letra A, o ponto e a vírgula da Constituição. A letra B, não está bem o ponto e a vírgula, porque ali a irredutibilidade diz, são irredutíveis, salvo o disposto no artigo 37, inciso 11, que é o teto. Né? Então, prof, B, eu não vou marcar, segura lá que eu já explico, mesmo sem saber aquele negócio do valor nominal. Letra C. O magistrado, apesar da vitaliciedade, pode perder o cargo por deliberação administrativa da maioria absoluta do tribunal do CNJ? Não. O que diz o artigo 95, inciso 3º? São vitalícios e a vitaliciedade se dá após 2 anos de efetivo exercício no 1º grau e a perda da vitaliciedade antes de transcorrido o prazo de 2 anos se dá por deliberação do tribunal a que pertencem. Essa é o ponto e a vírgula ali.
Não diz nada do CNJ, inclusive aqui na vitaliciedade. É que eles misturaram a questão da inamovibilidade no inciso 1º, que fala do CNJ. Letra D, a aposentadoria dos magistrados seguirá o regime jurídico diverso daquele que aplicava aos servidores públicos em geral? Claro que não, né? Claro que não. Então, na verdade, professora, eu tenho a A que está perfeita e a B que eu não entendi. Gente, o valor nominal é o próprio valor ali da remuneração toda. E os subsídios, a gente sabe que é só o que é fixado pelo edital e aquilo ali que é o subsídio que é irredutível e não a remuneração no total, né? Mas não precisava nem saber disso, porque só pela letra fria e pura do artigo 95, inciso 1º, inciso 2º e 3º, a gente já vê que a letra A de amor é a correta, né? Ficou claro aqui? Então tá, então já vamos fazer uma coisa aqui, ó. Já vamos fazer uma coisa aqui? Poder Judiciário. O que vocês precisam saber sobre Poder Judiciário na hora da prova? Eu quero esses artigos lidos. Só esses artigos que eu vou dizer agora, tá? 93, 94, 95, 102, 105, 109, 103 e 103 A e B. 103, 103 A e B. É isso aí que cai. Por exemplo, esse aí caiu o artigo 95. 109. Depois o 103 todo. 103 normal, o A e o B. Tudo bem. 6. Olha aí, ó. Por que eu dei o 102, 105 e 109? Porque eu, se fosse vocês para esta prova, tá? Quando eles pedem as competências, no 102 tem as competências do STF, processar e julgar. No 105 tem as competências do STJ, processar e julgar. No 109 tem as competências de um juiz lá de baixo do 1º grau da Justiça Federal, processar e julgar. E eles misturam os 3 incisos. Por exemplo, nesta aqui caiu 105. A competência para processar e julgar originariamente o governador do estado por crime comum é do STJ, diz o artigo 105 da Constituição Federal. Então, o 102, 105 ou 109 é o ponto e a vírgula do que está escrito ali. E eles brincam bem assim mesmo, só. Eles botam um inciso inteirinho. Tá? B, de bombom. Ela disse, eu odeio questão com enunciado grande. Eu, se fosse vocês, o que eu ia fazer? 102 versus 105 versus 109, né? Então, deem uma lida no 109 rapidamente aí pra mim. Então, assim, ó. Bom, brincando no 109 para lembrar, competências do STF, do STJ e do juiz federal, né? Aí, também uma outra ideia, quando vocês estiverem nas questões 11 a 17 da prova, que é as questões de constitucional, e vir qualquer coisa de direitos humanos, mas eu não estou falando em outra questão que é de direitos humanos mesmo, da matéria de direitos humanos. Estou falando nas questões 11 a 17. Vem qualquer questão de prova ali dentro, falando em direitos humanos, vocês têm que pensar, artigo 109 da Constituição, mas não no artigo, vocês vão ter que pensar o seguinte, falou em crimes de direitos humanos, falou no deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E quem faz isso e quem suscita isso é uma pessoa só, Procurador-Geral da República. Falou em crimes de direitos humanos, dentro da 11 a 17, estamos falando em deslocar a competência, não é mais Justiça Estadual, vai para a Justiça Federal, 1º grau de jurisdição, artigo 109, Juiz Federal. E quem suscita esse incidente é o Procurador-Geral da República. Mas ele vai peticionar para quem? Ele vai peticionar para o Superior Tribunal de Justiça. Ele tem que fazer isso para o STJ. E ele é que manda ir para a Justiça Federal, lá para baixo, no 1º grau de jurisdição. Não importa o tamanho do enunciado. Falou nisso, falou nessa ideia que eu dei. Então, olha só. E aqui era só para matar o pessoal mesmo. No estado em que você reside, há cerca de 15 anos, 5 homens foram assassinados por tiros disparados por pessoas encapuzadas.
Houve uma alteração da cena do crime, sugerindo a mesma forma de atuação dos outros assassinatos que vinham sendo praticados por um grupo de extermínio que contaria com a participação de policiais. Mas, professor, isso é penal. Pois é só para sacanear a gente. Na época, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos, mas concluiu pela ausência de elementos suficientes de autoria, encaminhando os autos ao Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso. A Justiça acolheu o pedido e alegou não haver informações sobre a autoria, motivação ou mesmo envolvimento dos policiais. Professor, até então não estou achando constitucional. Eu estou na 1117 e não estou achando nada constitucional aí. Vamos continuar mais um pouquinho. Segundo a opinião de especialistas, a apuração policial do caso foi prematuramente interrompida. A Polícia Civil teria deixado de realizar diligências imprescindíveis para elucidar a autoria do episódio. Manter o arquivamento do inquérito sem a investigação adequada significaria ratificar a atuação institucionalmente violenta de agentes de segurança pública e, consequentemente, aí olha o constitucional, referendar grave violação de direitos humanos. Direitos humanos, 11 a 17, incidente de competência. É isso que tem que pensar. Achei, crime de direitos humanos, né? Para a hipótese narrada como advogado de uma instituição de direitos humanos, assinale a opção processual prevista pela Constituição. A única coisa que a Constituição fala sobre esse crime de direitos humanos é isso, deslocar a competência da estadual para a federal, quem faz isso, PG, Procurador-Geral da República, PGR, e ele vai pedir para o STJ para ele fazer esse deslocamento. Vamos ver onde é que a gente acha isso? Em qual alternativa que está isto? C. Procurador-Geral da República deve suscitar perante o STJ um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Professora, mas e o resto das questões? Não foi isso que a gente ouviu em aula. A professora falou, crime de direitos humanos na Constituição é assim que tem que pensar em nada mais que isso. Certo? Tranquilo? Não linkem as matérias para não errar na hora da prova. Tem que lembrar onde é que estão as questões para não errar na hora da prova. O que o professor de penal diz é em tais e tais questões. O professor de trabalho diz é em tais e tais questões. É assim que funciona, né? Vamos lá. 8. Tá. Da 8 até a 15, 16, por aí agora é controle de constitucionalidade. Então nós vamos agora parar um pouquinho só para pensar aqui em controle de constitucionalidade. E eu vou me furtar de explicar o controle difuso, porque não tem nesse material questões sobre controle difuso, certo? Então, na aula, a gente vai estudar os controles difusos. Nós vamos falar sobre o concentrado, que me interessa muito, né? Nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade, né? Concentrado e o difuso. Difuso, de dentro do próprio processo, meio de defesa, meio de exceção. No difuso, o que se quer é alegar um incidente de inconstitucionalidade, é alegar uma preliminar de mérito de inconstitucionalidade. Por que o difuso é isto?
Por que é um meio de defesa, um meio de exceção? Por isso mesmo, incidente de inconstitucionalidade, o incidente é tanto uma palavra que se usa para difuso, né? Porque para mim ganhar o meu processo contra o Valcir, qualquer ação processual hoje, qualquer rito processual hoje, para mim ganhar o meu processo contra ele, para eu ter o meu mérito, eu não tô nem aí que se declara inconstitucionalidade para toda a sociedade, mas numa preliminar de mérito eu alego uma inconstitucionalidade que é para ganhar o processo sem mesmo o julgamento do mérito da questão. Então no difuso, por isso que a gente fala em meios de defesa, meios de exceção, porque é só para as partes afetadas no assunto. Aquela sentença ela vai valer inter pares. E no difuso, o objetivo, de novo, não é para toda a sociedade aquela inconstitucionalidade, só para ganhar um processo. No primeiro grau de jurisdição, qualquer rito processual idôneo, qualquer ação gera esse incidente. Por uma ação de indenização, uma ação de danos morais, materiais, uma ação de enunciação de obra nova, uma ação de propriedade, qualquer ação, qualquer meio processual, inclusive remédios constitucionais. E aí vem a FGV e diz assim, ó, habeas corpus não pode ser um meio idôneo para pedir um controle difuso. Por que não? Se no primeiro grau, qualquer rito processual idôneo, qualquer tipo de ação, e quando a gente diz qualquer rito, seja de conhecimento, de execução, de sumário, sumaríssimo, até em JEX, a gente pode pedir um incidente de inconstitucionalidade. Qualquer juiz de primeiro grau pode dar. Qualquer juiz de primeiro grau, né? No duplo grau, diferente. Por quê? Porque talvez eu ganhei, mas ele tem ampla defesa contraditória e meios de recursos inerentes ao processo, diz o artigo 5º, inciso 55, então ele pode recorrer, ou eu perdi aqui, posso recorrer, recorro para o duplo grau de jurisdição. Qual é a regra do duplo grau de jurisdição? Regra é que suba um recurso no duplo efeito, né? A regra é que os recursos subam no duplo efeito. Mas e aí? E aí quando sobe o recurso, a Câmara, a Seção ou turma, qualquer Câmara, Seção ou turma pode dar esse incidente, que nem no primeiro grau? Não. Não. Por quê? Porque vai subir no duplo efeito e a Câmara vai dizer assim, vai ser sorteado para uma sessão, Câmara ou turma. Ela vai dizer assim, tem um incidente de inconstitucionalidade, tem uma preliminar de mérito. E agora? Né? O que a Câmara faz? No duplo grau, nós temos a regra do artigo 97, mandar para a reserva de plenário específica, para que esse plenário específico, por maioria absoluta de votos, decida se é inconstitucional ou não, né? É o pleno ou órgão especial do tribunal. É um plenário específico só para julgar esses incidentes de inconstitucionalidade. Maioria absoluta decide isso, né? Mas e é sempre isso. A Câmara, Seção ou turma subiu, foi sorteado o recurso, ela vai ver que tem uma preliminar de mérito. E olha aí, ó, manda para o pleno, para o órgão especial. Mas sempre, quer dizer, não vai ter nenhuma exceção que a Câmara, Seção ou turma possa julgar o incidente de inconstitucionalidade? Até tem. As exceções são do artigo 949, parágrafo único ali do CPC. Do CPC. Lá diz assim, ó, de duas uma. Se o STF já tiver dito que aquilo ali é inconstitucional, para que a Câmara, Seção ou turma vai mandar para o pleno ou para o órgão especial? Já houve posicionamento do STF, ela toca-lhe a caneta. Agora, se o STF não tiver dito isto, porém o pleno ou órgão especial do próprio tribunal já tiver decidido também sobre a inconstitucionalidade, para que vai mandar de novo para ele? Então, existem exceções, que a Câmara, Seção ou turma até já pode julgar preliminarmente ali o incidente. Mas só essas, do artigo 949, parágrafo único. Se não tiver isto, ela não pode julgar imediatamente, ela tem que mandar para o pleno ou para o órgão especial, que é a reserva, chamada reserva de plenário. Não esqueçam também no duplo grau de jurisdição da súmula vinculante número 10 do STF. Súmula vinculante, pai da súmula vinculante é sempre STF. A súmula vinculante número 10 assim, ó, não adianta o seguinte, ó, tipo, olha para mim todo mundo, subiu o recurso, aí a Câmara, Seção ou turma, né, que foi sorteado, temos o mérito, temos a preliminar de mérito de incidente de inconstitucionalidade. Ah, quer saber de uma coisa? Não tem as exceções. O STF não falou nada e nem o pleno órgão especial do nosso tribunal já falou. Não falou nada. Mas quer saber de uma coisa? Não vou mandar para a reserva de plenário. E não vou julgar também. E vou julgar o mérito. Não pode. Julgar o mérito também é afastar o incidente
e julgar direto o mérito é uma afronta à cláusula de reserva de plenário, diz a súmula vinculante número 10. Certo? É assim que funciona o difuso no duplo grau. E no terceiro, se tiver aqui para terceiro grau, vamos pensar que eu continuei ganhando e ele perdendo, ou vice-versa. Alguém pode recorrer. Ampla defesa, contraditório, meios e recursos, né, inerente ao processo. Chega no terceiro grau, sempre através do STF, através de recurso extraordinário, né? É um recurso extraordinário que sobe. Não esqueçam do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, ali no difuso, que é o papel do Senado Federal, de suspender no todo ou em parte uma lei, um ato administrativo que seja declarado inconstitucional pelo STF. Então, questão de prova da FGV na primeira fase. Qual é o papel do Senado Federal no controle concentrado? Nenhum, não existe. Qual é o papel do Senado Federal no controle difuso? Através de um RE que o STF julgou inconstitucional, né? É suspender no todo ou em parte uma lei, um ato administrativo que seja declarado inconstitucional no controle difuso pelo STF. E aí, se o Senado fizer isto, gera um efeito erga omnes contra todos aplicável, porque daí Senado é legislativo e alonga manos do Estado, atingindo a todos pelo princípio da legalidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque olha para o quadro, o difuso, a regra é inter pares e não vinculante. Só vai valer para as partes e não vincula toda a sociedade. A não ser que o Senado use os poderes do artigo 52, inciso 10, de suspender no todo ou em parte uma lei, um ato administrativo que seja declarado inconstitucional pelo STF. Aí vai gerar um efeito erga omnes contra todos aplicável, porque é através de resolução. Tudo que está no artigo 52 da Constituição Federal é através de uma resolução que o Senado faz, né? Então, obviamente, sai uma norma, sai um princípio da legalidade pegando a todos. Questão de prova da FGV. Então, num controle difuso de constitucionalidade, jamais se admite um efeito vinculante? Não, jamais não. A regra, né, é que seja não vinculante inter pares. Porém, somente se usar o 5210, vai sair uma resolução e vai gerar efeitos contra todos. Então, relativamente não gera efeito vinculante, né? Ficou claro aqui? Uma vez feito pelo Senado, é um ato discricionário, ele não precisa fazer. Se ele quiser, ele não faz. É ato facultativo, é discricionário. Mas uma vez feito, ele não desfaz nunca mais. E ele só pode fazer exatamente no mandamus do Supremo, do egrégio. Se o STF diz assim, estou declarando inconstitucional a letra A, não pode o Senado dizer, agora eu vou declarar A, B e C. Não. É exatamente como o STF quer ou não faz. É um ato discricionário do Senado, se ele fizer é através de lei delegada de CFGV. Não, resolução. Tudo que está no artigo 52 é uma resolução. Questão da FGV. Então, essa resolução pode ser derrubada por outra resolução? Uma vez feito, nunca mais se desfaz. Esse aqui é o controle difuso. Pode também ser levado a controle de constitucionalidade. Muito humildemente falando aqui, muito rapidamente falando, num curso rápido aqui, né, de resolução de questões. E o concentrado, e agora a tua pergunta, minha Flor, olha aqui, o concentrado é uma outra espécie de controle de constitucionalidade. É uma outra espécie, que o próprio nome diz, concentra, aonde? Em 5 ações específicas para controle de constitucionalidade. Por isso é concentrado. Meio aberto. Não é um meio de defesa, um meio de exceção. Aqui o objetivo é declarar para todo mundo aquela inconstitucionalidade, ou enfim, depende da ação, né, uma constitucionalidade. Mas aqui o objetivo é pegar todo mundo. Então, obviamente, que aqui, inclusive, o concentrado vai ser concentrado em órgãos específicos, ou é no STF ou é no TJ. Já chegamos lá aqui. Mas então são 2 órgãos específicos para fazer controle. Concentrado. Diferente desse difuso, que qualquer juiz de primeiro grau faz. Qualquer pessoa que CPF ou CNPJ entra com difuso por qualquer rito processual idôneo. Aqui não é qualquer rito processual. Aqui as ações têm nome e são 5 ações. E concentra nelas em órgãos específicos para fazer o julgamento. Que é ou no STF ou no TJ. Né? Então, a primeira coisa aqui. O difuso não significa que não tenha o concentrado. Pode ter um difuso, pode também ter a mesma situação, pode gerar um concentrado. Porque o concentrado, de novo, de propósito, não é qualquer órgão que faz, não é qualquer ação que a gente entra e não é qualquer pessoa. Não é qualquer CPF ou CNPJ que entra. É só as pessoas do artigo 103 da Constituição Federal que entram com as ações para o Supremo, obviamente, estamos pensando no Supremo, né? Aquelas pessoas ali.
os legitimados universais ou os legitimados especiais, já falo sobre isso. Então essa é uma grande diferença, tá? Agora, ainda aqui, vamos pensar no concentrado. As pessoas do artigo 103. Olhem comigo o 103 ali, vocês vão ver todas as pessoas. Não temos tempo de falar muito, né? Então, o inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 9º são chamados legitimados especiais. O inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 9º são chamados legitimados especiais, ou seja, pertinentes temáticos. Ou seja, são aquelas pessoas ali que têm que demonstrar um nexo de causalidade do que eles pediram em relação à matéria. Os outros incisos todos são chamados de legitimados universais. Não precisam demonstrar uma pertinência temática, ou seja, não precisam demonstrar um nexo de causalidade do pedido com a matéria. Vamos trocar em miúdos isso para não perder muito tempo. O que é essa pertinência temática aí? A regra do jogo é que quando a gente entra no Poder Judiciário, o que diz o artigo 5º 35? A lei não exclui nada da apreciação do Poder Judiciário, nem lesão nem ameaça a direito. Então a regra do jogo é que quando tu entra, tu não tem que ficar explicando pro judiciário por que eu quero entrar. Não, tu entra, tu pede, tu joga o teu direito e ele talvez dê, talvez não. Mas tu não precisa ficar explicando por quê. Essa é a regra do jogo, inclusive em controle de constitucionalidade. As pessoas entram com a ação e jogam o seu direito ali e vão ter um posicionamento. Agora, no controle concentrado, determinadas pessoas têm que demonstrar o porquê que estão se preocupando e estão fazendo aquela ação. Isso é a pertinência temática, é um nexo de causalidade. O inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 9º são chamados pertinentes temáticos. Para a gente não perder também muito tempo, pega aí, minha flor, o 103, que eu vou te pedir para te ler e eu vou falando aqui. Quem for do mesmo ente não é pertinente. Olha bem, quem for do mesmo ente não é pertinente. Quem não for do mesmo ente, que demonstre a pertinência, que demonstre ser pertinente. Como assim? Dê para mim o 103, minha flor, o CAPT e vai tocando aí. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Podem propor controle concentrado. Quem? Inciso primeiro. Presidente da República. Obviamente que o 103 é para o STF, tá? É as ações para o STF. O presidente da República, que bom, ele é um legitimado universal. Por quê? Porque é quando uma lei ou um ato administrativo está contrariando a Constituição Federal. Está se referindo à Constituição Federal. Ele é do mesmo ente que a União. O presidente é executivo federal. Então, ele é legitimado universal. Que bom que está se preocupando com a sua Constituição. Quem mais? A mesa do Senado Federal. A mesa do Senado e a mesa da Câmara. Que bom que o Legislativo Federal está se preocupando com a sua Constituição Federal. Legitimados universais. Não tem pertinência nenhuma. Quem mais? A mesa de Assembleia Legislativa. Inciso 4º. A mesa da Assembleia Legislativa. Mas só um pouquinho. Mas só, por que deputados estaduais estão se preocupando com a Constituição Federal? Por que não se preocupam com a sua Constituição estadual primeiro? Demonstra por quê. Demonstra, é pertinente. Quem não for do mesmo ente é pertinente. Estão entendendo isso? Porque talvez eles digam assim, ó. Inciso 5º, governador do estado. Só um pouquinho, o presidente da República se preocupar com a sua Constituição Federal, ok. Mas por que o governador está preocupado com a Constituição Federal? Por que não se preocupa com a sua Constituição estadual? Porque talvez ele diga assim, ó, porque a norma de reprodução obrigatória na minha Constituição do Estado e acaba me afetando. Então demonstra a pertinência. Enxergaram isso? O inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 9º são chamados pertinentes temáticos. O STF ampliou isso para o inciso 9º também. Tem que demonstrar um nexo de causalidade. Ficou claro aqui? O resto chama-se de quê? Legitimados universais. Não precisa demonstrar nada. E aí chama atenção a vocês já. Vou pular aqui só uma coisa. Olha aqui, chama atenção a vocês aqui. FGV. Questão 9. De acordo com o entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listadas abaixo não precisa demonstrar a pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? Quem é do mesmo ente. Então vamos ver. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF é pertinente. É pertinente. Tem que demonstrar. B. O Conselho Federal da OAB, federal com federal, legitimidade universal. Né? Quem não precisa, esse aí.
Letra C, a entidade classe de âmbito nacional, isso está no inciso 9º. Inciso 9º é pertinente. Letra D, a confederação sindical, está no inciso 9º. Inciso 9º é pertinente. Inciso 4º, inciso 5º, inciso 9º, tem que demonstrar. Quem não precisa, portanto, é a B. Viram como é que é isso aí? É assim que cai. Vamos voltar lá para 8. Tá? Ficou claro aqui, né? Olha para o quadro aqui também. O que mais aqui no concentrado? Concentra naqueles órgãos específicos e nessas ações. Muito rápido aqui. ADI. Porque o que é fazer controle de constitucionalidade? É adequar normas infraconstitucionais a textos de constituições. Então, é adequar normas de legisladores infraconstitucionais a textos de constituições. Por exemplo, ao texto da nossa Constituição Federal de 88. Professora, o que a senhora disse a textos de constituições? Porque controle de constitucionalidade não é só em relação à Constituição Federal. Temos controle em relação à Constituição também. Tipo, uma lei municipal, ela não pode ser contrária à Constituição do Estado. Tipo, uma lei estadual, ela não pode ser contrária à Constituição do Estado, porque também sofre controle de constitucionalidade. E, obviamente, que todo mundo, legislador infraconstitucional e legislador constitucional de constituições menores, constituições estaduais e leis orgânicas, por exemplo, do Distrito Federal e do município, todo mundo tem que se adequar à Constituição Federal. Óbvio que todo mundo tem que se adequar à Constituição Federal. E aí, regra do jogo, o que sofre controle de constitucionalidade? Direito pós-constitucional. Direito que vem depois da Constituição sofre controle relacionado a ela. Mas e direito pré-constitucional, prof? Tipo uma norma, nossa Constituição é de 1988, uma norma de 1981. Como é que algo vai ser adequado a uma coisa que nem existe ainda? Então, quando a gente fala em direito pré-constitucional, anterior à Constituição, a ideia que se tem é recepção ou não recepção. A ideia é que é compatível com a ideia do novo, recepciona. É incompatível com a ideia da nova Constituição, é não recepcionado. Até então não se falou em controle de constitucionalidade, com direito pré. Mas, professora, então por que daqui a pouco a senhora vai dizer que falou em direito pré-constitucional a ação específica é a DPF? Porque aí entra o jogo da FGV. Se a FGV te jogar mais do que isso, porque se ela só te disser isso, é um direito anterior que não era compatível. Não recepção. É um direito anterior que foi compatível. Recepcionado. Mas se ela te disser o que ela já disse várias vezes, tipo assim, a norma de 1981, ela previa que poderia equiparar remunerações. Aí veio a nossa Constituição Federal de 1988 e disse, artigo 37, inciso 13, é vedada a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória. Ou seja, é um direito não recepcionado, incompatível, não recepcionou. Mas a Maria da Silva, é o ano de 2015 e ela ainda está se beneficiando da lei. Ah, bom. Falou que ainda existe benefício relacionado a uma lei que seria incompatível? Então, obviamente, que a ação que vai resolver isso num controle concentrado vai ser uma ADPF. Falou em direito pré-constitucional, falou em ADPF, direto. Tá? Mas olha só, a regra então é que controle de constitucionalidade significa adequar normas infraconstitucionais a textos de constituições. Tudo que vem depois da Constituição sofre controle relacionado a ela. Inclusive emenda, né? Porque emenda, todo o artigo 59, olhem comigo o artigo 59 da Constituição. Olhem comigo o artigo 59. As normas que existem no ordenamento jurídico interno são... Aí vem emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos, resoluções. Né? Tudo aquilo ali sofre controle, porque aquilo ali tudo vem depois da Constituição Federal. Né? Tudo, inclusive a resolução do Senado, sofre controle? Claro que sofre. Né? Então essa é a ideia do controle de constitucionalidade. Leis ou atos administrativos sofrem controle. O 59 é atos legislativos, é ato do poder legislativo. Mas nós temos atos da administração pública. Alguma coisa que o governador fez, ou alguma coisa que o prefeito fez, ou alguma coisa que o presidente fez. Atos administrativos significa coisas feitas pelo chefe do poder executivo. Tanto normas quanto atos administrativos sofrem controle de constitucionalidade. Né? Para a ADI, como é que a gente usa a ADI? Leis
leis ou atos normativos federais ou estaduais ou distritais que estão contrariando a Constituição Federal. Professora, mas olha que importante que eu estou fazendo aqui. Pessoal do EAD é muito foco agora, porque explicar controle de constitucionalidade em 20 minutos é... Federal, leis ou atos administrativos, tá? Coisas que o Legislativo fez ou que o Executivo fez. Que seja federal, ou estadual, ou distrital e que estejam contrariando a Constituição Federal. Isso aqui é através de ADI. Se resolve em ADI. Professora, mas e se for uma lei ou um ato administrativo municipal? Uma lei ou um ato do prefeito municipal que esteja contrariando a Constituição Federal, a DPF. Aí não é por ADI, é por ADPF subsidiariamente, diz a lei 9882, que é a lei da DPF. Então, se disser assim, ó, uma lei ordinária municipal é contra o artigo tal da Constituição Federal, não é ADI, é a DPF. Professora, mas olha só, prof, e se for uma lei ou um ato administrativo municipal que está afrontando a Constituição de um estado? Ah, bom, aí isso aqui se resolve por ADI estadual, por representação de inconstitucionalidade estadual. Porque nós temos ADIs tanto para o STF quanto para o TJ. Leis ou atos administrativos contra esses aqui, né, contrariando ou a Constituição Federal ou a Constituição de um estado, sofre controle por ADI. E é óbvio que olha para o quadro ainda. Uma lei federal contrariando a Constituição do estado nem existe. Vai ser ADI Supremo direto. Quem resolve isso, quando é contrariando a Constituição Federal, é Supremo. Quando é contrariando a Constituição do estado, é o TJ. Né? Agora, uma lei estadual pode contrariar tanto a Constituição Federal quanto a Constituição de um estado. Basta ser norma de reprodução obrigatória aqui. Sofre controle, os dois controles, se quiserem. A mesma coisa o Distrito Federal. Pode contrariar uma Constituição do estado, a Constituição Federal ou mesmo a lei orgânica do DF. Sofre controle duplo aqui também. Não tem problema nenhum andarem juntos os controles. Mas claro que uma lei municipal afrontando a Constituição Federal não é por ADI, é por ADPF. Uma lei municipal afrontando a Constituição do estado é uma ADI. Só que para o TJ chama-se representação da inconstitucionalidade. Diz o artigo 125, parágrafo 2º. Leis ou atos normativos estaduais e municipais contrariando a Constituição de um estado. A nomenclatura da ADI é representação da inconstitucionalidade. Ainda olha para o quadro aqui. 3 gêneros, espécies do gênero. São 5 ações: ADI, ADC, ADPF, ADO e ADI interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Espécies do gênero. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a representação de inconstitucionalidade interventiva, que é só o Procurador-Geral da República que pode propor, mas também é uma espécie de ADI. Então são 3 gêneros. Espécies do gênero. Olha para o quadro de novo, por favor. O que se pede aqui? Qual é o objeto? Vamos pensar no Supremo. Ei, senhores ministros do STF, declarem essa lei ou esse ato administrativo inconstitucional e tirem ele do ordenamento jurídico com ou sem a modulação dos efeitos da sentença. Mas declarem constitucional. Diferente daqui, o que se pede numa ADC? Olha o nome dela, ação declaratória de constitucionalidade. Né? Aí, o que se pede? E a ADC não se propõe em nível estadual. Nunca, jamais. Então não tem TJ julgar a ADC, não existe isso. Porque existe uma PEC paralela do Poder Judiciário, a PEC número 8, que até está tentando colocar coisas estaduais para ADCs. Mas não. O que gera uma ADC? Leis ou atos administrativos, olha para mim, federais ou distritais, que estejam tendo, e já explico, uma controvérsia judicial relevante, frente à Constituição Federal. Mas coisas em nível estadual, tendo controvérsia judicial relevante, não se propõe a descer. Não se propõe a descer para o TJ. Nunca. Nunca. Prof, o que é o objeto da ADI? Declara inconstitucional. Com ou sem a modulação dos efeitos da sentença, mas declara inconstitucional. Aqui, ei, senhores ministros, e aí não é TJ, é obviamente que é só a STF, só a STF. Ei, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, declarem totalmente constitucional essa lei, ou esse ato administrativo, que obrigatoriamente é federal, ou mesmo do Distrito Federal. Declarem isso aqui totalmente constitucional.
Supremo lá. Para que eu vou declarar constitucional? Para que eu vou declarar constitucional? Se existe a chamada presunção de constitucionalidade. Quando uma lei gera efeitos na vida das pessoas, no momento que ela é publicada, ela já tem a presunção de ser constitucional. Então, para que eu vou declarar isto, se ela já tem esse princípio de presunção? Por que, senhores ministros do STF, existe uma controvérsia judicial relevante em cima disto aqui? O que é a controvérsia judicial relevante? É controvérsia jurídica? Não. É controvérsia constitucional? Não. Controvérsia é repercussão geral? Não. São palavras diferentes. Repercussão geral, pensa em REX, em recurso extraordinário. A controvérsia judicial relevante significa vários órgãos do Poder Judiciário divergindo sobre a mesma norma. Vários órgãos do Poder Judiciário divergindo. Alguns órgãos dizem que é const, outros acham que é inconst. Então, senhores ministros, reafirmem a presunção de constitucionalidade que ela tem e cessem imediatamente essa controvérsia judicial relevante sobre o tema. Com ou sem a modulação dos efeitos da sentença. Esse é o objeto, é o pedido. É o pedido, né? Ainda aqui, o que é a modulação dos efeitos? A modulação dos efeitos da sentença é que não é só mais efeito ex tunc e ex nunc, né? Agora pode ser ex tunc atenuado, ex nunc diferido para o futuro. Proporcionalmente, né, o STF pode decidir como ele quer. Antigamente a gente só tinha um ex tunc, ou tudo retroagia ou nada retroagia. Hoje não. Para preservar direitos adquiridos e interesse social, enfim, ele pode modular os efeitos da sentença. Né? Modular, já explico isso. Ainda aqui, porque senão vocês não vão nem arrancar nas questões. Ainda aqui, olha para o quadro. O advogado-geral da União. Existe um cara que tem um papel em controle de constitucionalidade concentrado. O advogado-geral da União, ele tem o papel de defender a lei ou o ato. Então, alguém do 113 entra com uma inicial e o advogado-geral da União defende a lei ou o ato. Aqui ele não existe. O advogado-geral da União jamais existe em ADCs. Por quê? Vai defender o quê se não se pede que ela seja inconstitucional? Vai defender o quê? Então, ele não existe em ADCs. Ele existe em todas elas, menos em ADCs. Outra, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quando a Constituição manda fazer a lei ou o ato e nada é feito, ou quando a Constituição manda fazer a lei ou o ato e até é feito porcamente, precariamente, nós temos uma omissão total ou parcial. Em omissões totais, o advogado-geral da União também não existe. Vai defender o quê se não tem a lei ou o ato? Em omissões parciais, ele até pode existir, porque existe um pouquinho ruim, mas existe, ele pode defender aquele pouquinho ruim. Ficou claro? Tem um outro cara que, além do advogado-geral da União, também tem um papel no controle de constitucionalidade. O papel do advogado-geral da União está no artigo 103, lá no parágrafo 3º. Isso aí tudo que eu falei. Né? Mas tem um outro cara que também tem um papel em controle de constitucionalidade, que é o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. O Procurador PGR. Qual é um dos papéis dele? Ele é legitimado pro autor da ação. Ele está no artigo 103. Ele é um legitimado universal, inclusive. Ele pode propor todas as ações. Mas tem uma ação que só ele propõe. Não é que ele só propõe a ela. Ele pode propor todas. Mas uma é dele sozinho. Que é essa aqui. Ação direta de inconstitucionalidade por causa de uma intervenção que chama, na verdade, de representação de inconstitucionalidade interventiva, que é o que diz o artigo 129 da Constituição Federal, que diz que a competência privativa do MP fazer isto. Né? É só ele que propõe essa. Os outros ali do 103 não propõem. E mais um papel que o Procurador-Geral da República tem, dar parecer, opinativo, né? Ele dá parecer em todos os processos do STF, inclusive nos controles concentrados aqui. Falou em ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação de arguição não é para falar ação, é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Palavras para ela, subsidiariedade. Por quê? Porque quando não couber uma ADI ou uma ADC, então se usa uma DPF. Por isso que essa palavra subsidiariedade, ela sempre vai vir pendurada. Tipo assim, ó, direito municipal contrariando a Constituição Federal. Não é por ADI. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que não. Não é por ADC também. Então, subsidiariamente, se utiliza a DPF. A palavra subsidiária, ela vem sempre junto.
né? Outra palavra para ela, ó, controvérsia constitucional. É diferente de controvérsia judicial relevante. Falou a palavra controvérsia constitucional, na hora da frase ali, pensa em ADPF. Outra palavra para ela, preceitos fundamentais descumpridos. Falou em preceitos fundamentais, joga na ADPF sem erro. Direito pré-constitucional, aquela ideia. Tem uma norma que não era recepcionada e que está continuando sendo usada. ADPF. Então, palavras. E aí tem mais uma outra palavra. Olha só, o artigo 59 que vocês leram comigo. As normas que existem no ordenamento jurídico interno são, né? Tudo aquilo ali é ADI. Mas se for qualquer outra coisa que não tiver no 59, tipo portaria, regimento, instrução normativa, contrariando a Constituição Federal, não interessa o nível que for, federal, estadual, distrital, municipal, mas se for qualquer norma chamada de ato infralegal, que vale menos do que aquele artigo 59 ali, vai ser por ADPF. Então, uma portaria ministerial, um regulamento, um regimento, uma instrução normativa, não está no 59, então é por ADPF. Chama ato infralegal. Essa coisa de modular os efeitos da sentença, só para a gente terminar aqui, ó. Nunca enrijeçam o ex-tunc e muito menos o ex-nunc. Nunca enrijeçam. É sempre ex-tunc ou é sempre ex-nunc. Nunca enrijeçam. Porque existe hoje a modulação que é por causa da segurança jurídica e do interesse social relevante para preservar direitos adquiridos, né? Artigo 27 da Lei 9868, que fala em ADIs e ADCs, ou artigo 10, melhor dizendo, artigo 11 da Lei 9882, que é da DPF, fala na modulação dos efeitos da sentença. Nunca enrijeçam o ex-tunc e o ex-nunc, porque existe a chamada modulação. O STF pode decidir do jeito que ele quer. Mais uma coisa, nunca enrijeçam o STF quando a gente fala em controle concentrado em prova. O STF deverá, mas quem é que diz que ele deve? Ele poderá. Ele que julga, ele que o artigo 102 diz é guardião da Constituição Federal, é ele que entende as coisas, faz hermenêutica, interpretação, modulação. Tá? Nunca enrijeçam. No momento em que enrijeceu o STF num controle de constitucionalidade, qualquer que seja, no momento em que disse é só ex-tunc, eu não leio mais, ou é só ex-nunc, eu não leio mais. Outra, cautelares, antecipações de tutela, em todas as ADs, todas. Aqui nessas duas, olha para o quadro, então se é duas, na verdade é quatro, porque espécies do gênero. Nessas todas, a nomenclatura é cautelar. Nessa aqui, a nomenclatura é liminar. Artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 9882. Liminar. Se disser que numa DPF foi dado cautelar, está errado. Então, a DPF liminar, as outras todas cautelar. Em todas admite-se a antecipação dos efeitos da sentença. Todas. Mas, olha para o quadro, a única que antigamente, a partir do ano de 2009, é que foi diferente, que não admitia era a ADO. Aí lá em 2009 veio uma lei, a 2063, jogando também a possibilidade de cautelar ali. Mas a única que não existia antes. Para que serve uma cautelar, uma liminar? Artigo 9868. Suspender processos judiciais ou administrativos que estejam rolando, né, em entes menores ali, até que o STF decida o mérito. Vamos ver se deu para pensar em tudo. E principalmente, jogou ação de controle de constitucionalidade dentro das questões, não enrijeçam os poderes do STF e nem os efeitos. Não enrijeçam, nunca. Quer ver? Lei estadual de iniciativa do deputado X. Então, essa lei estadual, e foi feita por um deputado. Daí, olha só. E aí aqui, né, Valcir, a gente pensava tanto ali numa segunda fase sobre isso, né? Quando disser que a lei é estadual e foi feita por alguém, ou quando disser que a lei é federal, não interessa qual é a lei, mas foi feita pelo fulaninho, tem que ver se o artigo 61, parágrafo 1º não está sendo desrespeitado, porque tem coisas que só o executivo pode fazer, tem iniciativa para fazer, ou é o presidente, ou é o governador, ou é o prefeito para fazer, existe assimetria. E no caso, criação de cargos públicos e extinção de cargos públicos é o executivo que tinha que fazer. Então esse deputado que fez mal, é inconstitucional
Na pessoa, tem vício de inconstitucionalidade subjetiva. O sujeito que fez não poderia. Então, toda vez que vocês estiverem da 11 a 17 e vir assim, a lei tal, criou tal coisa e foi feita por quem, você sempre tem que pensar, portanto, ler em casa o artigo 61, parágrafo 1º, para ver se não era competência do Executivo. Lei estadual de iniciativa do deputado X previu a criação de 300 cargos de fiscais de renda e determinou seu preenchimento no mesmo ano, sem indicar a previsão da receita necessária para fazer frente a tal despesa. Então, duas inconstitucionalidades aí. A pessoa que fez não poderia fazer e, obviamente, né, tinha que ter a previsão da receita. Inconstitucionalidade na matéria e inconstitucionalidade objetiva no sujeito. Ficou claro aqui? Bom, realizado o concurso público e depois da posse e o exercício já dos 100 primeiros aprovados, houve direitos adquiridos, portanto, olha a modulação dos efeitos da sentença. Ó. O governador ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. O governador está no 103 porque só as pessoas do artigo 103 podem propor para o STF. Só. É rol taxativo para o STF. Ele está ali, com ou sem a pertinência temática, obviamente, mas ele está ali e ele é pertinente temático, então ele pode. Ai, mas foi ele mesmo que deu causa em inconstitucionalidade. Não tem problema. Ele está no 103, se foi ele que deu causa ou não, não importa. Ele pode. O governador ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, arguindo a invalidade do diploma legal, porque a FGV é boazinha, ó, por vício na iniciativa, ou seja, quem fez não era para fazer, e por não indicar a fonte da receita necessária. A FGV inconstitucional, ela é boazinha. É que a gente precisa saber como é que funciona, né? A matéria. Considerando as normas existentes a respeito de controle de constitucionalidade, e eu ainda digo concentrado, obviamente que isso aqui não é difuso, é concentrado. Assinale a alternativa que indica o correto posicionamento do STF. Do STF. Letra A. Olha, o STF não vai ter alternativa. Se não declarar a inconstitucionalidade de lei por vício de iniciativa, com efeitos ex tunc, e julgar de plano inválido todo o concurso público, determinando a exoneração de todos os fiscais aprovados e a anulação de todos os atos por eles praticados. Eu pergunto, enrijeceram o STF? Como é que ele não vai ter alternativa se ele é guardião da Constituição Federal e ele age principalmente como ele quer? Efeito ex tunc, mas é sempre ex tunc. Enrijeceram, então. Outra coisa, é óbvio que aqui a FGV também foi boazinha. No momento em que disse que exonerou todo mundo, direitos adquiridos. Né? Não. Só de ver que enrijeceram o STF, eu nem leio mais, tá? Vamos ver. B. Olha, o STF não poderá acatar os argumentos da ação direta. Ele não pode? Quem é que julga uma AD? Qualquer AD. Quem é que julga? Ele não pode acatar? É tu que vai dizer para ele não acatar? Não enrijeçam o STF. E olha só o que botaram. Uma vez que o governador é que autorizou a realização do concurso e ele mesmo deu posse para os candidatos, de modo que a ação proposta por ele mesmo violou a segurança jurídica, denotando uma conduta totalmente... Ele está no 103? Então não interessa se ele deu causa ou não. Ele fez o papel dele ali de pedir um controle. A diferença é que ele vai dizer, eu mesmo fiz a burrada, né? E enrijeceram o STF. Não, definitivamente não. Letra C, deverá. O STF deverá... Letra D. O STF poderá, ao declarar a inconstitucionalidade e pelo voto de 2/3 dos ministros, que são 8 ministros, restringir os efeitos da decisão ou decidir que essa decisão tenha ficado a partir do seu trânsito julgado ou mesmo de um outro momento que venha a ser fixado, preservando inclusive os atos já praticados pelos fiscais. Eles usaram os termos do artigo 27 da Lei 9868, que é a modulação dos efeitos da sentença. E aí tu que me perguntou o que era a modulação, minha flor, é o artigo 27 da Lei 9868, que está aqui. O ponto e a vírgula dele está aqui. Mas observa que nem precisava saber do artigo, era só não enrijecer. A única que não enrijeceu e que não enrijeceu o tunc ou o nunc é a D. Agora ficou fácil, né? Agora, né? Mas imagina fazer essa questão assim sem explicar, né?
A 9 a gente já fez. A 10, essa é muito boa também. Olha lá pro quadro. As alternativas... Mas aí, eu vou chamar a atenção de fazer um negócio. Aí vem um menino assim, professor, mas eu não entendi nada. O que tu não entendeu? Eu não entendi o que era o caput da questão, não entendi. Mas o português é importante, a gente tem que saber ler o português pra gente conseguir, né? Olha aqui. As alternativas a seguir apontam diferenças entre a AD e a DC, à exceção de uma. Uma o quê? Uma alternativa que não tem diferença, que tem o quê? Semelhança entre elas. Qual é essa semelhança? Qual é essa alternativa? Assinale-a. Assinale-a. Eu pergunto, vamos lá D. Manifestação do advogado-geral da União. O AGU tem nas duas? Então é uma diferença, né? Então não é essa a letra D que é para marcar, porque eu quero a semelhança. O AGU é semelhante entre elas? Letra C. A exigência de uma controvérsia judicial relevante é semelhante entre elas? A palavra controvérsia judicial relevante vem só para quem? Letra B. O objeto da ação é semelhante? O que eu peço na DI é a mesma coisa que eu peço na DC? Letra A. O rol de legitimados para propor as ações é o mesmo do artigo 103. É o mesmo. Então, a letra A foi considerada correta, essa é a semelhante. Letra A. Eu comecei com a D só para não estragar, né? A nossa. Olha o artigo 59 comigo. Concordam comigo que tudo no artigo 59 sofre controle de constitucionalidade frente à nossa Constituição Federal? Tudo aquilo ali sofre, né? Direito que veio depois dela, certo? Certo? Tudo sofre. Então, olha ali. Não pode ser objeto de ADI. Decreto que promulga tratado. Esse decreto que promulga um tratado é um decreto do presidente da República, que é celebrado internacionalmente. Lá no artigo 84, inciso 8º, fala dele. Eu pergunto, atos administrativos sofrem controle? Então, um decreto do presidente, esse aí, sofre controle? Sofre. Letra B, decreto legislativo que aprova o tratado. Eles fizeram... a FGV é esperta aqui, porque nós temos 3 tipos de decreto hoje no ordenamento, né? Decreto administrativo e decretos, o que nos interessa aqui? Decreto administrativo e decreto legislativo. O decreto legislativo é o decreto feito pelo Poder Legislativo, é do artigo 59. O decreto administrativo é qualquer decreto feito pelo presidente da República, ou governador ou prefeito. Por exemplo, as atribuições do presidente lá no artigo 84. Tudo aquilo que o presidente faz lá, sai um decreto. Promulga leis, veta leis, sanciona leis, publica leis, né? Decreto estado de sítio, decreto de intervenção federal, decreto estado de defesa. Tudo do artigo 84 é através de decreto. Nomeia, exonera os ministros de Estado na forma da lei, decreto. Só que aí chama-se de decreto administrativo, né? Feito pelo Executivo. Aí tem o artigo 84, inciso 8º, que diz assim, ó, cabe ao presidente da República celebrar tratados internacionais. Quando ele celebra um tratado internacional, promulga esse tratado, é um decreto. Decreto da administração pública. E aí vem o artigo 49, porque a gente vê em aula nos extensivos e no intensivo, né? O artigo 84 e 49 andam juntos. Tudo que o presidente faz, em nível administrativo, sofre um referendo, um aval do Congresso Nacional em nível legislativo. Então, todo decreto do presidente no artigo 84 é submetido a um decreto legislativo, porque tudo do 49 sai decretos legislativos para fazer. E lá no 49, inciso 1º, diz, cabe ao Congresso Nacional, numa competência exclusiva, resolver os tratados internacionais que acarretem gravosos compromissos para o território brasileiro. Então, na real, quando fala em tratado, o presidente vai lá para fora, promulga ele, faz um decreto da administração pública, esse decreto vai passar por um decreto legislativo e quem vai internalizar esse decreto legislativo mesmo, esse tratado, é o Congresso Nacional na forma do artigo 49, inciso 1º. Então, o que promulga o tratado é um decreto da administração. O que aprova o tratado e internaliza ele aqui mesmo é o decreto do 49, ou seja, é um decreto legislativo. Tanto atos administrativos quanto atos normativos sofrem controle. Então, esses 2 decretos sofrem controle. Ficou claro? Deu para entender? Letra B, resolução. Não está ali no artigo 59?
também sofre controle. Súmulas com efeito vinculante, não. Porque daí não é norma, é entendimento já pacificado, né? Inclusive, ela vem, diz o artigo 103b, para resolver controles de constitucionalidade mesmo. Tá? É que a FGV é esperta. Se ela tivesse dito assim, olha para o quadro, emenda constitucional, lei complementar, resolução, vocês saberiam que todas estavam erradas e que seria a letra D. Ela quis brincar nas palavras. Quando ela falou decreto que promulga tratado, ela quis dizer ato da administração pública. Quando ela falou decreto legislativo que aprova, ela quis dizer o do 49, inciso 1º, decreto legislativo. Tá no 59. Que era só para confundir a cabeça. Tá aí. 12. Opa. Vamos ver. No que tange às disposições legais regulamentadoras da ação direta de inconstitucionalidade e também da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é uma espécie do gênero, e também da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade, assinale a opção correta. Então, resumindo, controle concentrado, assinale a opção correta. Letra A. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de processos administrativos? Sim. Qualquer cautelar, aqui, qualquer antecipação de tutela em qualquer uma, suspende tanto processos administrativos quanto processos judiciais. Sim, verdadeiro. Professor, mas não li as outras. Vamos ler. B. O ajuizamento de uma ADI. E o ajuizamento de uma ADI por omissão não admite desistência. Em razão da presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico, a legislação específica da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade, admite desistência. Isso eu falhei porque me esqueci de dizer para vocês. Nenhuma das ações admite desistência do autor. Nem ADI, nem ADC, nem ADPF, nem nenhuma. Dizem as leis específicas. Então, ADI e ADO, não. E ADO e ADC também não. Errada a letra B. Letra C. Existindo uma norma federal que é objeto ao mesmo tempo de uma ADC e uma ADI. Quer dizer, alguém do 103 quer a inconstitucionalidade dela, propõe ADI para o STF. E alguém do 103 também propuseram ADC porque entendem que existe uma controvérsia judicial relevante. Em homenagem ao caráter ambivalente destas ações, será uma delas extinta sem resolução do mérito por litispendência e a outra terá julgamento do mérito. Elas são mesmo efeito dúplice ou caráter ambivalente. O que é isso? Caráter ambivalente e efeito dúplice é o artigo 24 da Lei 9868. No momento que o STF julga uma, ele vai dar o efeito contrário na outra. No momento que o STF julga a ADC, se ele julgar procedente ou improcedente, ele vai acabar dando o mérito da outra. Então, isso é o efeito dúplice, caráter ambivalente. Mas quando ele tem que julgar as duas, não dá só para deixar uma, porque aí eu já decidi, já mostrei que se eu não estou declarando procedente, é porque eu estou dizendo que ela é inconstitucional, então nem vou julgar essa. Ele tem que julgar as duas, mesmo elas tendo um caráter ambivalente, um caráter dúplice. Então, não tem essa coisa de litispendência ou extinguir uma. Só porque no efeito contrário ele vai acabar decidindo o mérito da outra, né? Valcir, tu entendeu isso aí? Caráter ambivalente? Gurias aí atrás? Mesmo? Olha para mim, todo mundo aqui, porque eu sou uma pessoa extremamente sensitiva. Então, olha aqui, então, talvez seja o pessoal do EAD até. Mas, ó. Declarem esta lei ou esse ato administrativo inconstitucional, senhores ministros do STF, e retirem isso do ordenamento jurídico agora, com ou sem a modulação dos efeitos da sentença, se entenderem necessário. Não. O que não? Não vou declarar inconstitucional. Por quê? Porque não, vou julgar improcedente a tua ADI. Por quê? Porque eu acho que é constitucional. Então tu não precisa julgar a ADC lá que também tem, porque tu já disse que é constitucional aqui, tu deu o mérito dela. Tem que julgar as duas. Mesmo que elas tenham esse efeito dúplice. No não de uma é o sim da outra, no sim de uma é o não da outra. Mas eles têm que julgar. Ficou claro aqui?
Artigo 24 da Lei 9868. D. A decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade caberá tão somente oposição de embargos de declaração e o ajuizamento posterior de ação rescisória. Também foi erro meu, porque eu me esqueci de dizer quando falei aqui rapidamente que, olha para o quadro, o difuso é recorrível, porque tu começa aqui, tu pode ir para cá, tu pode ir para cá, é recorrível. Agora, o concentrado concentra direto em órgãos específicos que vão dar uma sentença que é efeito erga omnes e vinculante. Então, ele é irrecorrível, salvo embargos de declaração. Porque os embargos de declaração até pode, porque é dubiedade, né? Só para... Olha, eu não entendi o que o senhor disse, mas não é para modificar o jeito, né? Fala de outro jeito, faz favor, né? Que eu não entendi bem o que o senhor disse. Mas não é para modificar o mérito. Então, é irrecorrível o concentrado. E as leis específicas, tanto a 9868 das ADs, ADI e ADC, quanto a 9882 da ADPF, dizem o seguinte: não admite ação rescisória no concentrado. Quer dizer, depois da sentença, não tem essa de entrar com ação rescisória. No concentrado, não. Então, vou ler de novo. A decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade caberá tão somente a oposição de embargo? Sim. E o ajuizamento posterior de ação rescisória? Não. Vamos lá de novo. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ADC e a ADO estão regulamentadas no âmbito infraconstitucional pela Lei 9868 de 99, que dispõe sobre processo de julgamento dessas ações perante o STF. Tomando por base o constante na referida lei, significa, ei, eu vou jogar para a disposição da lei e não porque diz a Constituição Federal. Tomando por base o constante na lei, assinale o que é incorreto. Letra A. Podem propor a ADI, por omissão, os mesmos legitimados para propor a ADI e a ADC. Certíssimo. Letra B. Cabe no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade a concessão de medida cautelar. Antecipações de tutela em todas, né? E aí nome específico, cautelares, liminar. Beleza? Certíssima. Letra C. As decisões proferidas em ADI e em ADC possuem o chamado efeito dúplice. É o caráter ambivalente das ações. É o artigo 24. Certíssimo. Letra D. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade, portanto, ADI, e a ADC não admitem desistência, a ADO sim, a qualquer tempo. Letra D, né? É a incorreta. Letra D. Acerca do controle de constitucionalidade concentrado, então as ADs aí, ó. Julgue os itens a seguir. 1. A administração pública indireta, assim como a direta, tanto nas esferas federal, estadual e municipal, ficam vinculadas às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ADIs e nas ADCs. O que diz o artigo 28 da Lei 9868? Efeito erga omnes vinculante, né? E eficácia, né? E efeito. Todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta em qualquer esfera, né? Artigo 28 da lei. Todo mundo fica vinculado à decisão do STF. Tanto a administração pública quanto os demais órgãos do Poder Judiciário. Só o legislativo que não, né? Não tem efeito vinculante em relação ao legislativo. Verdadeiro. 2. Em razão do princípio da subsidiariedade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não. Não. A palavra subsidiariedade é para quem? É para a ADO? Então, acabou. Não vou mais nem ler. Falso. Vocês enxergaram isso? Falso. A palavra subsidiariedade é para a DPF, não para mais ninguém. 3. É possível o controle de constitucionalidade do direito estadual e também do direito municipal num processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Estadual não, porque é por ADI. Municipal sim. Beleza, minha flor. Errada, né? Errada só pelo estadual ali. Qual é que seria o certo desse 3 aí? Como que estaria certo? Olha aqui. É possível controle de constitucionalidade relacionada a uma lei, um ato administrativo estadual, através de uma ADI, seja para o Supremo, seja para o TJ, se fosse o caso de uma Constituição estadual. E de direito municipal, num processo de ADPF para o Supremo, contrariando a Constituição Federal. Se fosse um direito municipal contrariando a Constituição do Estado, seria ADI estadual também. Enxergaram? Então, 3 está errada. 4. São legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade interventiva os mesmos que têm legitimação para propor a ADI genérica. É verdade? A representação de constitucionalidade por intervenção, quem é só que pode propor? Então, não são os mesmos. É um deles. A lei municipal seria, no caso, o controle de legalidade, né? Isso aí. Isso aí. Das leis orgânicas? Sim. Isso, minha flor. Olha pra mim, todo mundo agora. Nós estamos quase terminando. Olha aqui, ó. Essa coisa da ADPF ser subsidiária, tá? Essa coisa da ADPF ser subsidiária. Uma coisa é perguntar se cabe uma ADPF, outra coisa é perguntar quem é que fez a ADPF. Se for uma lei ou um ato administrativo municipal, uma lei ordinária do município, uma lei complementar municipal, enfim, contrariando a Constituição Federal, qual é a ação? Isto aqui contrariando a Constituição Federal, qual é a ação? ADPF. O prefeito pode propor? Ele está no artigo 103? Não. É rol taxativo para o Supremo. O prefeito até pode se insurgir, mas ele tem que procurar alguém do 103 para propor uma ação para o Supremo. Então, uma coisa é caber ela e outra coisa é a pessoinha que fez. Para o Supremo, é rol taxativo 103. Vamos lá. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, regulada pela Lei 9882, tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Com base no legalmente disposto sobre a DPF, com base na lei, assinale a opção correta. Letra A. Porque a FGV é nojenta. Face à extraordinariedade da DPF. A prof falou que ela é extraordinária? Não, ela é subsidiária. Não é nem para ler mais. Não existe extraordinariedade dela. Mas olha só, face à extraordinariedade da DPF, a decisão de indeferimento liminar na petição inicial é irrecorrível. Não, é claro que se a tua inicial é indeferida, é diferente do mérito ser indeferido lá na frente. O mérito é irrecorrível salvo embargos. Agora, se você propõe uma inicial e ela é indeferida, alguém do 103 propõe a inicial numa ação de controle e é indeferida, cabe agravo de instrumento. Cabe agravo. Né? Então, uma coisa é não ser recorrível o mérito, e outra coisa é antes do mérito. Letra B. Mas mesmo assim, professora, nem pensei nisso. Extraordinariedade mata, não existe isso para a DPF. Letra B. De acordo com a Lei 9882, vige o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento de uma DPF. Letra C. A decisão proferida em ADPF produzirá somente efeito erga omnes e ex tunc? Enrijeceu ex tunc, né? Enrijeceu, então. E mesmo assim, tu tem a B, que tu viu que tá bem bonitinha, né? Então, obviamente que fica com a B. D. O prefeito de qualquer município pode propor uma ADPF contra uma lei local perante o STF? Ele está no 103? Então, mesmo que ela é cabível, ele não. 16. A 16 não vamos perder tempo, é o ponto e a vírgula do artigo 128 da Constituição Federal, tá? A incorreta vocês vão encontrar no 128, quando fala ali nos chefes do Ministério Público. A letra D é a correta. 17. Olha só.
presidente da República encaminhou ao Senado Federal um projeto de lei ordinária para provimento de cargos de servidores da União. Ok, provimento de cargos é competência dele lá no artigo 61 mesmo, parágrafo 1º. Após os debates, o projeto foi aprovado pelo plenário do Senado e em seguida foi encaminhado para a Câmara. Então tá errado. Por quê? Porque ele tinha que mandar primeiro para a Câmara pelas fases de criação de lei e depois do Senado. Houve uma troca, vício no processo legislativo, né, inconstitucionalidade. E em seguida foi encaminhado para a Câmara, que apenas em um turno de discussão e votação aprovou e enviou de novo para o presidente da República, que o sancionou. Então qual é o erro aqui? Ele tinha que ter enviado primeiro para a Câmara. Sobre o fato acima, assinale a alternativa correta. Olha só, a lei é inconstitucional? É. Porque a iniciativa dos projetos de lei para provimento de cargos dos servidores da União é da Câmara? Não, não é por isso. Não é por esse motivo. É porque está viciada as fases. A fase está errada. Letra B. A discussão e a votação do projeto deveriam ter se iniciado na Câmara dos Deputados? Sim. Havendo, por isso, um vício no processo legislativo? Sim. C. A ocorrência de 2 turnos de discussão e votação do projeto de lei ordinária pressuposta no adequado processo legislativo não ocorreu no caso narrado. Não precisa ser 2 turnos. Uma aprovando, a outra também já aprova ou não. Isso é um turno só e, obviamente, tinha que começar na Câmara. D. A lei é constitucional? Não, não é. Porque o processo legislativo foi rígido, ou seja, porque o processo legislativo foi maravilhoso, perfeito, beleza pura com doçura? Não, ele não foi. Então, a letra B, né? É a correta. Gente, a 18, pessoal, dê atenção, com o artigo 81 vocês respondem a letra D. Único caso de eleição indireta no país nos últimos 2 anos de mandato. Tá? Eleições pelo Congresso. 19, vocês respondem com o artigo 85. O ponto e a vírgula do artigo 85, que é crime de responsabilidade do presidente da República, e está na letra A. Ponto e a vírgula está escrito lá. Artigo 60. O caput do artigo 60 vai dizer que é a letra C. É mais da metade. Algumas pessoas que podem fazer projeto de emenda, né, além de 1/3 mínimo da Câmara ou 1/3 mínimo do Senado ou o presidente da República, diz lá no artigo 60, mais da metade das assembleias legislativas com maioria simples, maioria relativa de seus membros. Essa aqui a gente fez em aula, né, tanto de manhã quanto de noite. Artigo 2º, responde a letra D. Lembra dos poderes? Independência e harmonia entre si? Artigo 2º. Artigo 12 da Constituição, a questão 22. Mais precisamente, artigo 12, inciso 2º. Vai responder a letra D correta. É só ler o inciso 2º. Artigo 12, parágrafo 3º. Qual é o cargo político privativo de nato? Diplomata, né? Artigo 12, parágrafo 3º, mp4.com. Aqui, olha bem o que eu vou fazer. Aqui é o artigo 14 que responde a questão 24. Questões de condição de elegibilidade, né? Por parentesco, por causa da reeleição, por causa da renúncia. Para responder isso aqui, vocês têm que ter conhecimento do artigo 14, parágrafo 5º, 6º e 7º. E 8º. Eles respondem cada uma das alternativas para dizer que a letra C está correta. Ou melhor, perdão, que a letra B está correta. As condições de elegibilidade lá do artigo 14, parágrafo 3º. Então, artigo 14, parágrafo 3º, 5º, 6º e 7º. Respondem ela. Aqui, minha flor, deixa eu ver se tu te lembra, olha para mim. Minha flor, lembra que a gente fez em aula essa aqui? Da questão das eleições majoritárias e sistema proporcional, lembra na aula? Então, lembra que é o artigo 29, inciso 1º e 2º, que respondem isto. Artigo 29, inciso 1º e 2º.
última questão também é o artigo 95, só que é os parágrafos, é o parágrafo único ali, as vedações à carreira da magistratura, né? Artigo 95, o ponto e a vírgula dele, lá no parágrafo único, que responde a chamada quarentena para os juízes, né? Veda ao juiz aposentado o exercício da advocacia no juiz ou no tribunal do qual se afastou, antes de transcorrido 3 anos da exoneração ou aposentadoria. Por 3 anos, né? Artigo 95, parágrafo único. Bom, nesses finaizinhos aí, uns 10 minutinhos aí, 5 minutos finais, a gente meio que correu, porque eu fiz de propósito, porque eu queria perder tempo nas questões que eram doutrina e teoria, e não nas questões que eram o ponto e a vírgula do artigo. Né? Então essas aqui agora no último tá tranquilo, porque é artigos mesmo. Dei para vocês todos os artigos para vocês focarem. Pessoal do EAD, muito obrigada pela presença, pela paciência. É corrido mesmo, né? Mas não percam o passaporte. Não percam o passaporte, hein? Show de bola. Vai estar show de bola. Venham presencial. Venham com a gente no passaporte, lá no Grêmio Náutico União. Vai estar muito legal. Os professores dão as dicas de última hora. E a gente tem aula amanhã. De manhã e de noite, para quem é do intensivo. Sintam-se bem recebidos amanhã. Foco, porque amanhã é controle de constitucionalidade. Beijo grande para todos. Fui.